Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O nosso papo agora é Brasileirão, porque começa hoje à tarde a 31ª rodada, que é a 12ª do retorno. A partir de agora, contagem regressiva para o final do campeonato. Faltando 8 rodadas, 8 jogos para 16 equipes e 9 partidas para outras 4 que têm um jogo atrasado. Por exemplo, quarta-feira, dia 30 agora, semana que vem no Beira-Rio, tem jogo atrasado entre Inter e Flamengo. Tem também jogo atrasado, não marcado ainda pela CBF, para Curitiba entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Então, Flamengo, Inter, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro tem um jogo atrasado, cada um por fazer ainda até o final do campeonato. A partir de agora, no plantão do Paulinho, vou mostrar o que vai estar em jogo nesta 31ª rodada. É liderança, é G4, é G6, é zona de rebaixamento, enfim, 8 jogos hoje, mais 2 jogos na segunda-feira. Vamos à classificação e o que está em jogo nesta rodada. Botafogo é líder, tem 61. O Palmeiras é o segundo colocado com 60. Um dos dois vai fechar a rodada como líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo joga contra o Bragantino, hoje, 7 da noite, lá em Bragança Paulista. E o Palmeiras, mais cedo, em São Paulo, 4h30, contra a equipe do Fortaleza, é o segundo contra o terceiro colocado. Vamos focar primeiro aqui no Botafogo e no Palmeiras. Botafogo só depende dele. Se o Botafogo vencer o seu jogo fora de casa contra o Bragantino, se vencer em Bragança Paulista, o Botafogo vai a 64 pontos, não poderá ser alcançado pelo Palmeiras na rodada. O Palmeiras só poderá ser líder na rodada primeiro, se o Botafogo tropeçar. Digamos, o Botafogo empata com o Bragantino. Aí o Palmeiras vence, vai a 63 pontos contra 62 do Botafogo. Ou então, o Botafogo perde para o Bragantino e o Palmeiras empata com Fortaleza. Os dois ficariam com 61 pontos, 18 vitórias. Mas pelo saldo, o Palmeiras ultrapassaria o Botafogo. Então, ou o Botafogo ou o Palmeiras, hoje à noite, quando terminar o sábado, já vão saber quem vai terminar a rodada também na liderança. O Fortaleza tem 56, já é certo que fecha a rodada na terceira posição. Por quê? Não pode alcançar o Palmeiras e não poderá ser alcançado pelo Flamengo, que tem 51. Então, Fortaleza já é certo que fecha a rodada no G4 com o Botafogo e com o Palmeiras. Resta uma vaga para o G4 entre Flamengo com 51, São Paulo com 50, Inter com 49. Flamengo joga em casa 4h30 contra o Juventude. O Inter enfrenta o Atlético Mineiro 7 da noite lá na Arena MRV em BH. E o São Paulo pega, hoje à noite também, 9 horas, o Criciúma no estádio Heriberto Wilson. Situação, claro, mais cômoda é do Flamengo. Se o Flamengo vencer o Juventude, vai a 54, não pode ser alcançado nem pelo São Paulo nem pelo Inter. São Paulo e Inter só poderão ter chance de ultrapassar o Flamengo e terminarem a rodada no G4 se o Flamengo não vencer o Juventude. Por exemplo, o Flamengo empata com o Juventude e vai a 52, 15 vitórias. Se o São Paulo vence o Criciúma, vai a 53, assume a 4ª posição. O Inter tem 49, se vencer o Galo lá em BH, vai a 52 pontos e 14 vitórias. Não alcançaria o Flamengo. Então, para o Inter garantir a vaga no G4, hoje só se o Flamengo perder. São Paulo, então. Se o Flamengo empatar e o São Paulo vencer, o São Paulo ultrapassa o Flamengo. Vamos então para o Inter. A única chance do Inter é vencer o Galo em BH, torcer para o Flamengo perder em casa para o Juventude e o São Paulo não pode vencer o Criciúma no Heriberto Wilson. Só desta forma o Inter fecharia a rodada no G4. Bahia, de quem está mais abaixo aqui, é o único que pode tirar do Inter a 6ª posição. Trocar com o Inter a condição de G6. Para que o Bahia possa terminar a rodada no G6, primeiro, o Inter tem que perder em BH para o Galo. Aí ficaria com 49 pontos, 13 vitórias. E aí o Bahia teria que, na segunda-feira, enfrentando o Vasco lá no Rio, vencer o Vasco da Gama. Então, derrota do Inter, 49 pontos para o Inter, 13 vitórias. Vitória do Bahia sobre o Vasco, 49 pontos, 14 vitórias. Então, esta combinação, a única, daria ao Bahia a condição de G6. Se o Inter vencer ou se o Inter empatar, com certeza fecha a rodada o Inter na 6ª posição na tabela, na pior das hipóteses, em 6º lugar na tabela, o Internacional. Cruzeiro 44, Atlético Mineiro 41, Vasco da Gama 40,
Fluminense e Criciúma 36, Grêmio 35. Esta turma aqui do meio, do bolo da tabela aqui, no final da rodada não vão estar eles aqui nem no G6, nem no Z4. Isso é certo já. Bragantino 34, Juventude 34, Vitória 32, Corinthians 32, Atlético Paranaense 31. Destes 5, com certeza 2 vão fechar a rodada na zona de rebaixamento com o Cuiabá, que tem 27, e com o Atlético Goianiense, que tem 22 pontos na tabela. O Bragantino e o Juventude também, né? Os dois só dependem deles para terminar a rodada fora do Z4. Se os dois vencerem, vão a 37 e não serão alcançados pelo 17º colocado. O Bragantino recebe o Botafogo, líder, e o Juventude pega o Flamengo lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Tarefa difícil, ou tarefas difíceis para Bragantino também, para a Juventude. Por quê? Porque se Bragantino e Juventude, por exemplo, empatarem os seus jogos, vão a 35 pontos, 8 vitórias, o Coringão poderá ir a 35 e 8 vitórias também, e pelo saldo passaria os dois aqui. Então, se o Bragantino e o Juventude não vencerem, poderão entrar no Z4 na rodada. O Vitória tem 32 pontos, 9 vitórias. Só depende dele na rodada. Se o Vitória, que joga em casa, no Barradão, às 4h30, hoje 4h30, contra o Fluminense, vencer a partida, se o Vitória vencer a partida, vai a 35 pontos e 10 vitórias e, com certeza, vencendo hoje, o Vitória fecha a rodada fora do Z4. Ameaça para o Vitória, se o Vitória não vencer o jogo. Se empatar ou se perder, poderá ser ultrapassado por Corinthians e Atlético Paranaense, né? Ou por um dos dois aí para entrar na zona de rebaixamento. Corinthians. Como o Coringão só joga na segunda-feira contra o Cuiabá na Arena Pantanal, é certo que hoje à noite o Corinthians vai estar ainda na zona de rebaixamento, ok? Corinthians, se empatar em Cuiabá, só poderá sair da zona de rebaixamento se o Vitória hoje perder para o Fluminense. Se o Vitória pontuar hoje contra o Fluminense, digamos 0-0, o Vitória já vai a 33 pontos e 9 vitórias. O Corinthians vai ficar obrigado, se o Vitória pelo menos empatar hoje, não perder o jogo para o Fluminense, o Coringão fica obrigado a vencer o Cuiabá na segunda-feira. Porque se o Vitória pelo menos empata hoje, o Corinthians, empatando ou perdendo para o Cuiabá na segunda, fecha a rodada ainda no Z4. Então o Corinthians tem que, primeiro, vencer o Cuiabá e torcer para o tropeço aqui dessa galera, certo? Bragantino, Juventude e Vitória, para ele poder chegar com a vitória a 35 pontos e 8 vitórias, podendo passar aqui Bragantino, Juventude e o próprio Vitória. Repito, o Corinthians só poderá sair do rebaixamento empatando com o Cuiabá fora de casa se o Vitória perder hoje em casa para o Fluminense. Atlético Paranaense. A situação do Furacão é a seguinte. O Furacão joga em casa, né, pessoal? Aqui, ó. Contra, 6h30 da noite, contra o Cruzeiro. O Atlético já sabe que, se não vencer hoje, fecha a rodada entre os rebaixados. Por quê? Quando a bola rolar para Atlético e Cruzeiro, no empate, o Furacão vai saindo a 32 pontos e 8 vitórias. Vai ficar na zona de rebaixamento, porque o Vitória já tem 32 e 9. Então, o Furacão sabe que, para sair nesta rodada da zona de rebaixamento, primeiro, tem que vencer o Cruzeiro. Vencendo o Cruzeiro, vai a 34 pontos, 9 vitórias. Aí vai torcer aqui por 2 tropeços, de Bragantino, Juventude, Vitória e Corinthians. Vai torcer para que Bragantino e Juventude percam, para que Vitória e Corinthians não vençam. 2 resultados em 4 aqui, para o Furacão vencendo hoje em casa o Atlético Paranaense, para que ele termine a rodada fora do Z4. Vamos lá então. 4h30 tem Grêmio e Atlético Goianiense, tem Vitória e Fluminense, tem Flamengo e Juventude, tem Palmeiras e Fortaleza. 6h30, jogo único do horário, Atlético Paranaense e Cruzeiro. 7 da noite, Bragantino e Botafogo, Atlético Mineiro e Inter. 9 da noite, fechando o sábado, tem Criciúma e São Paulo. E na segunda-feira, 2 jogos no complemento desta 31ª rodada, que é a 12ª do retorno. Tem Cuiabá e Corinthians, tem Vasco da Gama e Bahia, são os jogos desta rodada. Contagem regressiva, faltando 8. Opa, aqui tem 9. Presta atenção no serviço. 8 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Hoje, mais tarde, logo após o jogo das 9 da noite entre Criciúma e São Paulo, eu volto aqui no Plantão do Paulinho com mais um vídeo atualizando como foi o sábado desta 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fui!